Eu sou a professora Cássia Regina, professora do 7º ano D e F do Ensino Fundamental do CPM de Endezeiros. Vamos começar o ano com camadas da atmosfera. Então, vamos estudar a atmosfera em si e todas as suas camadas. O que é a atmosfera? É uma fina camada gasosa que envolve a Terra, sendo formada de diferentes gases. Então, é uma mistura de gases, tem vários gases que compõem a atmosfera. Ela mantém a temperatura, filtra a radiação solar, segura o vapor d'água, enfim, é importante para a manutenção da vida no planeta. O fato de manter a temperatura, né, ter os gases que são fundamentais para a respiração e filtrar as radiações solares faz com que, sem a atmosfera, não houvesse vida em nosso planeta. Mas a vida fez com que, principalmente os seres fotossintetizantes, fizeram com que a atmosfera da Terra ficasse, né, na concentração, fosse uma mistura que apresentasse uma concentração diferente do que ela tinha antes desses seres fotossintetizantes. Foi essa nova concentração de gases na mistura que fez com que fosse possível a existência de vida como a nossa, né, que é dependente do oxigênio. Notem que em Vênus e Marte, que são planetas, né, que são próximos à Terra, predomina o gás carbônico na atmosfera. 96,5%, 95% em Marte, e na Terra primitiva, antes dos seres fotossintetizantes, tinha 98% de gás carbônico. Os seres fotossintetizantes, eles são capazes de fazer uma reação, de fazer, na verdade, uma cadeia de reações chamada fotossíntese, que faz com que o gás carbônico ele reaja com a água e forme, né, na presença de luz solar, e forme glicose e oxigênio. Então, esse oxigênio, que é formado a partir da fotossíntese, ele é liberado para a atmosfera. E na medida em que esses seres fotossintetizantes eles foram se proliferando pela Terra, foram aumentando a sua abundância na Terra, eles foram liberando cada vez mais oxigênio, e esse oxigênio mudou. Antes tinha somente traços, hoje a gente tem 21% de oxigênio. E temos agora somente uma quantidade muito pequena de gás carbônico, que é correspondente a 0,035%. Por que isso? Porque, na verdade, esses seres fotossintetizantes, como eu disse antes, eles retiram o gás carbônico da atmosfera e, através da reação, eles liberam o oxigênio. Então, a fotossíntese, além de liberar o oxigênio, ela retira o gás carbônico da atmosfera, tá? Então, notem o quanto mudou, percebam, né, isso, que a atmosfera, a partir do surgimento dos seres fotossintetizantes, ela mudou, e isso permitiu que surgissem seres que dependessem, né, do oxigênio para sobreviver, para sua respiração. Aqui, novamente, a gente tem uma comparação, vou falar muito rapidamente, a gente vê aqui os níveis de gás carbônico em Marte, né, 96%, enquanto aqui, dióxido de carbono tem apenas traços. O que é predominante aqui é o gás nitrogênio, já em Marte só tem 1,9%. E o gás oxigênio tem 21 aproximadamente, né? E lá em Marte só tem
traços. Então, em Marte não pode haver vida como na Terra, porque não há o gás oxigênio para a respiração dos seres que existem na Terra. Então não dá para a gente pegar uma nave e se mudar para Marte e viver lá normalmente, porque lá não tem o gás que é necessário para a nossa respiração. Então lá a atmosfera de Marte não tem as condições para manter o nosso tipo de vida, né? As nossas necessidades, que é o gás oxigênio. A atmosfera, ela está dividida em camadas. A gente tem 5 camadas na atmosfera. A troposfera, que é aquela mais próxima da crosta terrestre, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que é aquela camada mais periférica, a camada mais próxima do universo, né? Do sistema solar, enfim, é a mais externa. Aqui a gente tem a quantidade em quilômetros, né, dessas camadas. A gente tem a troposfera, que são 20 quilômetros, a estratosfera, que vai do 20 até os 50, fica entre a mesosfera e a troposfera. A mesosfera, que fica entre a estratosfera e a termosfera, vai de 50 a 85. A termosfera vai de 85 a 690 e a exosfera vai de 690 até 10.000 quilômetros. Troposfera é a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre, né? É nela que encontramos o ar que respiramos. É nela que encontramos o oxigênio. A gente já falou sobre isso, né? É a camada mais baixa da atmosfera, com altitude de cerca de 20 quilômetros. É nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Quais são esses fenômenos? Chuvas, ventos, raios, furacões. É nela que temos as nuvens. Então, a troposfera tem todos os fenômenos, é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. É na troposfera que encontramos o oxigênio necessário à sobrevivência de animais e plantas na Terra. Então, é na troposfera que está o oxigênio. Estratosfera é a camada da atmosfera terrestre entre a troposfera e a mesosfera. Então, é uma camada intermediária entre a troposfera e a mesosfera. Nessa camada, quase não há presença de vapor d'água e a concentração de oxigênio é muito baixa. Lá no 6º ano, a gente comentou que à medida em que aumenta a altitude, a concentração, a quantidade de oxigênio diminui. Então, quanto mais alto tiver, menor a quantidade de oxigênio. Então, por isso que na estratosfera tem uma baixa quantidade de oxigênio. Na estratosfera encontramos a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas. Então, a camada de ozônio está na estratosfera, ela é responsável pela filtração dos raios ultravioletas. Qual a importância disso? Os raios ultravioleta, eles não são visíveis ao olho nu, mas eles causam um câncer principalmente de pele. E sem essa filtragem, o que iria ocorrer é que cada vez mais as pessoas teriam esse tipo de câncer e os seres humanos poderiam ser dizimados da Terra. Então, a camada de ozônio tem uma importância muito grande nessa filtragem dos raios ultravioleta. E ela está na estratosfera. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência dos fenômenos meteorológicos. Se os fenômenos meteorológicos ocorrem na troposfera, na estratosfera já não tem fenômenos meteorológicos, então os grandes aviões, aqueles que fazem viagens de longa distância, por exemplo, Brasil, Ásia, né? Ou então Brasil, Europa,
esses aviões que são muito grandes, eles viajam na estratosfera para que não sofram com os fenômenos meteorológicos, furacões, chuvas, raios, trovões, enfim. Mesosfera é uma das camadas da atmosfera terrestre entre a estratosfera e a termosfera. Então, a gente já sabe que mesosfera fica no meio, é aquela camada do meio, entre a estratosfera e a termosfera. O ar presente na mesosfera oferece resistência aos objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados, dando origem ao que é conhecido como estrela cadente. Então vem um meteorito, um pedaço de pedra lá do universo, né? Entra na atmosfera terrestre. Quando ele passa pela mesosfera, o ar que tem na mesosfera oferece resistência a queda, né, dessa pedra, desse meteorito, enfim, e isso faz com que ele incendeie e aquilo que é visível é como se fosse a estrela cadente, que todo mundo já deve ter visto, já deve ter feito pedido à estrela cadente. Termosfera ou ionosfera. Na termosfera ou ionosfera, o ar é rarefeito e existem partículas carregadas de eletricidade íons. Ionosfera, o nome já diz, íons, tem muitos íons, tá? Vocês vão estudar melhor isso quando vocês falarem sobre átomos, isso vai ocorrer lá no 9º ano. Mas são partículas carregadas, tá? E o ar é rarefeito, porque a gente já sabe, né? Quanto mais sobe, quanto maior for a altitude, mais rarefeito é o ar, ou seja, menor vai ser a quantidade de oxigênio presente nesse ar, tá? As partículas de eletricidade existentes na termosfera, então essas partículas carregadas são partículas elétricas, tá? Permitem a transmissão de ondas de raio a grandes distâncias. Então, aquilo que ocorre na termosfera, né, essas partículas carregadas que permitem a transmissão de rádio, então transmissão de rádio, TV, enfim, que ocorre para que você consiga assistir ou ouvir seu rádio em casa. Então, é na termosfera que essas ondas percorrem, porque existem partículas carregadas nessa camada. Exosfera é a camada que antecede o espaço, o universo, né? Então, assim, é o limite entre a Terra e a galáxia, aquilo que está no universo. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta. Então, a gravidade que é exercida sobre a Terra, né, que faz com que a gente fique, vamos dizer, presos, não é a melhor palavra, mas eu vou colocar essa, presos ao solo, né, vai fazer com que, à medida em que vai subindo, essa gravidade vai diminuindo, e quando chega lá na exosfera, o que acontece é que a gravidade do planeta vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e fica cada vez menor até ficar sem gravidade. Então, por isso que as partículas se desprendem, porque elas estão sem gravidade. É o local onde permanecem os satélites de transmissão de informações e também os telescópios espaciais. Então, é na exosfera, na camada mais externa da Terra, onde estão os satélites de transmissão de informações e os telescópios. É isso, galera. Essas são as camadas da atmosfera. É sobre isso que a gente vai falar nessa primeira aula. Gratidão a todos por terem assistido e até a próxima.